Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense da Cultura. São Francisco do Sul, uma das primeiras povoações de Santa Catarina. Cheia de paisagens deslumbrantes e locais históricos, será palco para o nosso encontro com artistas e artesãos que criaram parte da sua trajetória aqui. Mercado Municipal. No final do século XIX, a economia de São Francisco do Sul era praticamente agrária e foi aqui, no mercado público, que chegaram os primeiros produtos, como cachaça, peixe, farinha de mandioca, madeira, entre outros. O Mercado Municipal foi inaugurado em 1900 e carrega muita história em suas paredes. Nossos artistas de hoje são Lelo e Stephanie. A Stephanie é natural de Florianópolis e artista circense. O Lelo é natural de Brasília, contramestre em capoeira e ambos são piratas e moram em São Francisco do Sul desde 2020. Então, contem um pouquinho para mim sobre a história de como vocês conheceram São Francisco do Sul. Bom, São Francisco foi muito mágico, assim. O primeiro contato que eu tive com São Francisco foi há muitos anos atrás. Eu conheci o Museu do Mar, mas nunca pensei que eu ia chegar a viver nessa cidade ou tomar dessa água, da fonte, da bica, né, tão especial. E depois de muito tempo eu recebi uma proposta de entrar num negócio marítimo, um negócio de turismo, né, um negócio de turismo com barcos piratas. Eu trabalhava já como personagem, sou marinheiro, e recebi um convite de entrar nesse negócio, de trazer esse empreendimento, de assumir esse empreendimento que já existia na cidade. Tínhamos boas notícias, que era um barco assim, de uma grandeza que a gente não tinha dimensão. E foi uma paixão, né? Foi muito incrível quando a gente encontrou aquele barco. A história daquele barco é uma história de muitas lendas, de muitos mistérios. E na empolgação a gente recebeu, então vamos no primeiro verão, largamos tudo e vem pra cá e aí a gente... A gente veio pra cá pra trabalhar no verão, né? Sim, não teve uma resistência, ela falou vamos, e foi muito legal porque ela já pegou o remo e falou vamos remar junto, vamos ver o que... Só que foi uma surpresa porque a gente veio pra morar em Itapoá, veio pra passar uma temporada e depois não sabíamos o nosso destino ainda. Mas, de uma certa forma, a gente já colocou um monte de mudança dentro do carro, né? Foi legal. E acabamos que o verão foi ruim, o movimento foi fraco e tivemos a oportunidade de viver no barco, né? De morar dentro do barco. E viemos para o Paulas aqui. Passou a temporada e a gente traçando rumos e muita gente nos conhecendo, nos recebendo. Muitos receptivos, né? Carinhos imensos aí pelo que somos, né? Então essa primeira experiência com São Francisco foi legal porque nós criamos um vínculo fora a temporada, fora a correria, né? Conhecendo uma realidade que nós sentimos assim na pele, em mudanças climáticas, em temperaturas, e o mar é totalmente diferente, a vida marinha é totalmente diferente. E a gente insiste em dizer que vida marítima como marinheiro a gente aprendeu aqui, né, em São Chico. Stephanie, conta um pouquinho pra mim sobre como surgiu a tua paixão pela arte circense. A minha paixão. Estava trabalhando no mercado, aí uma hora eu decidi que chega de ficar sobrevivendo, chega de ficar só com esse dinheiro ali. Pedi as contas, paguei uns aluguéis, comprei comida, e aí o que sobrou, o que eu vou fazer pra mim agora, né? Aí eu lembrei do tecido, porque eu fiquei pensando em alguma coisa que a gente vai deixando pra trás. Aquela coisa que a gente quer fazer, mas um dia, ainda mais o tecido é coisa para Cirque du Soleil, né? Não é para os outros fazer, onde é que eu vou arranjar um professor, onde é que eu vou arranjar material. Aí dei um jeito de comprar um tecido, fui encontrando professores e aí fui fluindo. Antigamente no circo a mulher não podia fazer acrobacia aérea, só quem fazia acrobacia aérea era o homem. Porque o circo era um lugar, não era para família exatamente, era mais parecido com um cabaré.
O homem demonstrava sua força, a mulher fazia dança. Então, cada um na sua parte, né? Sim, é uma Aí mais pra revolução, frente né? virou pra família. Eu trabalhei num evento de bairro, assim, uma feirinha que tinha lá no Rio Vermelho, em Floripa. Aí nessa feirinha eu me apresentei e umas crianças ficavam querendo subir. Nesse tempo eu não dava aula ainda. Aí eu fiquei brincando com as crianças e algumas mães pediram para mim começar a dar aula, para mim começar a ensinar as crianças. Aí comecei a dar aula para os pequenos, depois para os adultos e assim foi e não parou mais. A gente veio aí para São Chico por causa do barco, ficamos, né? A gente não foi embora, continuo dando aula aqui, a gente continuou com a pirataria também, né, amor? Verdade, né? Ampliaram alguns sonhos, começaram a levantar as asas, né? E Santa Catarina é o lugar mais antigo da pirataria aqui, sabia, do Brasil. Tem mais de 25 anos já que existe barcos piratas em Camboriú, Pissarras, Porto Belo, Bombinhas, Floripa. Aqui, né, eu não sabia. Tanto que eu fui descobrir com essas andanças nos mares aí. A gente vai descobrindo aí que tem uma leva de profissionais que trabalham nessa arte e que acredita na piratologia, né? Que estuda sobre os piratas, que sabem sobre as navegações, seus saques, seus principais personagens, né? Seus principais piratas da época, aonde atuavam os piratas e por que nós temos alguma influência de invasores, né? Desde a nossa época da escravidão, já existiam piratas que invadiam o nosso terreno aqui, nosso não, né? O terreno de outros povos que eram donos dessas terras, né? Os tupis, os guaranis, né? Os proprietários legítimos dessa terra aqui. Eles tiveram cenas de muitas embarcações que invadiram e muitas que foram ao fundo, e muitas que trouxeram príncipes negros, né? Príncipes que vieram para cá para ser tratados como animais, né? Como bichos. E a gente sabe bem dessa história. Infelizmente nós temos débito histórico aí com o Brasil, com toda a queima dos arquivos. A gente tem esse débito histórico para as pessoas. Então, a melhor forma de passar isso é vivenciando a ancestralidade, né? Nunca negaciar as informações, morrer com a informação. Ela trazer o circo, estudar sobre o circo, ela motiva não só as mulheres, ela motiva todos. Nossa, ela dá aula, as pessoas ficam assim, nossa, ela é bem doida, né? Ela é incrível. Eu falo, não, ela é incrível, ela não é doida. Dentro do mundo artístico, assim, o circo é muito parecido com a capoeira, né? Em relações em grupos, onde o show acontece, né? E o público fica muito eufórico com que todos os artistas em si, eu digo até você, uma peça sua, bem descolada, as pessoas falam, nossa, que legal, né? Ser artesão, ser artista, né? Ter trabalho com arte, isso é muito especial. E estar envolvido com muitas coisas também nos coloca a sensação que a gente é capaz de direcionar os nossos horários, direcionar nossas responsabilidades, direcionar os nossos afazeres e os aprendizados, né? Porque quando você dá muita aula, quando você está muito envolvido, você está aprendendo no cotidiano, aprendendo a organizar, aprendendo a gestão do seu trabalho, do seu negócio. Mas aí a gente vai agradecendo pela oportunidade, porque a gente está mostrando que nós estamos a fim de chegar e trazer a arte, somar com a arte e crescer junto, né, com o pessoal que já são grandes. Tem muitos artistas na cidade aqui. O que a cidade realmente precisa é alavancar um boom entre os artistas, né, e ter um umbigo cortado dessas instituições que acaba a gente fica dependendo de muitas instituições públicas, privadas e outras instituições, mas sabemos que nós somos uma instituição, né? Somos uma instituição de conhecimento. Então, se nós nos alavancarmos de maneira coletiva, crescente, né? Trazendo bastante informação de troca, criando uma rede, né? É isso que essa rede é de tecer, né? Nós, cordas, tecidos, capoeira, movimentação. Um coletivo, né? Um coletivo. Sim. Né? E você dá aula de acrobacia aérea para mulheres. Eu sei que esse trabalho é cheio de propósito. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, o trabalho com as mulheres é que quando você fala sobre o tecido, o pessoal já imagina lá alguém do Cirque du Soleil. Como eu te falei, quando eu fui começar, né? Como é que eu vou começar? Parece alguma coisa inalcançável.
Aí quando eu chamo alguém para fazer aula, eu vou desconstruindo isso, vou explicando que não é força. Aí a mulher começa a subir. Aquela mulher lá que estava vivendo para o cara, estava vivendo para os filhos, vê que tem um negócio que dá para ela fazer para ela, que dá tanto resultado quanto uma academia, mas que ela se sente artista. E aí já começa a mudar esse negócio. Ela não vê mais o Cirque du Soleil lá no palco, ela não tem mais essa visão da plateia. Ela começa a enxergar que é possível sim, e aí começa a enxergar do palco as pessoas na plateia. Ela começa a se sentir mais mulher, começa a se sentir mais, né? Empoderada. Isso. Você experimentou um pouquinho, você sabe que tem algumas coisas que só lá em cima pra gente saber. E às vezes lá em cima é desse tamanho. Mas a sensação de nunca ter De feito poder. e estar fazendo ali, estar lá em Já cima, no tecido, primeiro contato, é incrível. eu posso sim É, e vai. Eu sou capaz, sim. eu não sabia, mas eu sou capaz de fazer isso. É, não é só a história que os outros contam, é uma coisa que você pode fazer. E Lelo, além de pirata, você é contramestre de capoeira. Me fala um pouquinho sobre essa sua vocação. Nossa, essa foi a primeira vocação que despertou encadeou essas outras possibilidades, esses outros portais, assim, né? Treinava em bairros de periferia, não tinha condições de pagar academia ou um mestre, e era uma distância assim de 12 a 18 quilômetros de caminhada para começar o treino, né? Isso comecei em 89, 90, meados de 90. 90 foi que eu falei, poxa, vou trocar isso aqui pela capoeira. E foi um projeto em que tínhamos condições de trocar a educação física escolar por uma prática desde que você tenha acompanhamento de um professor e que nos desse a nota da participação ali efetiva de uma atividade física. E foi muito mais que uma atividade física, né? Quando eu cheguei pela primeira vez e vi centenas de pessoas de roupa branca treinando, sendo orientada ali pelo mestre, foi uma paixão incrível, assim. E com muito andar aí na vida, a gente não consegue nos dedicar totalmente 100% para aquilo, porque nós temos outras responsabilidades, né? E entre tudo isso passaram 30 anos, né? E até hoje exerço a função com a cultura e cada vez mais assim eu tento me aproximar de maneira que eu possa ser orgânico, que eu possa ser com muito amor, né? Muita dedicação ali. E não foi por acaso que eu estou em São Chico, né? Eu tenho muito carinho, né, por toda a comunidade, e o que a capoeira nos traz, o que a arte nos coloca, nos remete, nos traz aí a oportunidade de passar isso para as outras pessoas, não morrer com o conhecimento, né? De que vale minhas asas se eu não ensinar outras pessoas a voarem, né? E quais que são os planos agora para o futuro dos projetos de vocês, profissionais? Estou me dividindo bastante com a minha vida profissional e a vida do capoeira também é uma vida profissional. A vida do artista, artesão, é uma vida... As pessoas confundem, você não trabalha, você só faz isso. Quantas pessoas não falam, poxa, você só dá aula, não trabalha, não tem um emprego. Nossa, as pessoas não sabem o quanto isso machuca quem é da arte, né? Quem se dedica ali horas aprendendo a pigmentar uma tinta ou afinar um instrumento, deixar ele num timbre legal. Poxa, amanhã o que eu vou apresentar na minha feira? Fazer a minha feira brilhar. Preparar uma oficina. Exatamente, é realmente muito complexo e as pessoas não valorizam muito isso, né? Eu vejo a cultura brasileira muito valorizada no exterior, e aí em pequenas cidades também são muito valorizadas, mas no exterior a gana, as pessoas te abraçam, nossa, tu é brasileiro. E aí eu tive a oportunidade no passado, nesse tempo de treinamento, nesse tempo de dedicação, o próprio universo, a capoeira me beneficiou uma viagem, 2 viagens muito legais, que aí a gente percebeu a visão de outras pessoas, de outra cultura, sobre a nossa capoeira, né? A nossa capoeira as pessoas ainda não sabem definir se ela é uma dança, se é luta de vadio, se é dança de negro, é só para homem. Não, a capoeira é muito mais que isso, ela é multi, né? E nesse multi ela conquista tudo e tantos, e promovem tantas curas a partir da prática, da musicalidade, da corporeidade, né? E eu tenho a intenção de trazer uns projetos muito interessantes para a comunidade, me dividindo entre a parte portuária e a parte cultural e tentando exercer essa nova função da pirataria, porque ela também me traz a arte, né? Ela também me leva para a arte. Então, com a pirataria eu tenho um projeto que é
adubar crianças com serviços marítimos, fazer um marujo aprendiz, ensinar as regras marítimas, como navegar, saber um pouco da maré, saber se é vazante, se está de cheia, ter esse contato, fazer as crianças terem esse contato e não terem medo de serem artistas, de criar a vocação de ser ator, de ser o que quiserem, né? E aí os projetos sociais que a gente quer apresentar é isso, dentro dos tempos que a gente tiver, a gente quer colocar um pouquinho de nós, de cada pouquinho que a gente tem, para exercer um projeto social na capoeira, e instituições que precisam, carentes, ou instituições aí que precisam arrecadar diversas coisas para que tenha uma possibilidade de manutenção. A gente está aqui para ajudar, na caridade da luz, sabe? Então a troca ela é muito justa. Vivemos num lugar maravilhoso e a gente só tem gratidão por isso. E você, em relação ao circo, as aulas de... As aulas continuam acontecendo aqui em São Francisco. E quem sabe esse ano eu consigo fazer aquele evento que eu queria, faz uns anos, né, amor? Em outubro. Eu queria um evento onde tivesse o tecido, a mulher, uma fotógrafa, uma maquiadora, talvez algum representante da Casa Rosa, da Instituição de Câncer Feminina. Uma roda de conversa? Isso, um psicólogo para uma roda de conversa, uma pessoa para orientar sobre a Casa Rosa, uma pessoa maquiando, uma pessoa fotógrafa, eu ali orientando no tecido. Um dia com todas essas coisas assim em volta, só ainda não consegui fazer acontecer. Quem sabe esse ano. É um TC, né? É um TC. Esses projetos vão ser muito enriquecedores, né, para São Francisco, culturalmente, historicamente. Né? Tem muito a Agora eu tô podendo colocar o tecido onde eu quiser. É verdade, a gente conseguiu a hoje temos estrutura, surpresa aí, graças aos editais. A gente vai trabalhando na cultura, a cultura vai dando presente pra gente. Sim, muito legal. Esse é o retorno, né? Muito legal, é uma próxima oficina nos editais que a gente quer colocar, ou independente dos editais, mas em projetos que a gente possa estar orientando, fazer berimbau com matérias de reciclagem, né? O cano PVC, o próprio balão, o próprio o cipó. Apesar do berimbau, muita gente, mas extrai da mata, vocês desmatam. Não, tem uma safra certa para a colheita da madeira, tem a lua certa para a colheita da madeira, né? E a retirada de uma madeira da mata, a gente corre e faz um plantio de tenda 10 vezes mais de uma que foi retirada. Fazer um berimbau para as crianças, cada um tem seu instrumento, voltar para casa com seu instrumento. Esse é um berimbau médio, né? Ele veio aí justamente para a nossa atividade, com o benefício aí da cultura. A gente está conseguindo de novo reestruturar nossos materiais de trabalho. Vamos fazer um som. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. O marinheiro, marinheiro, marinheiro só. Quem te ensinou a nadar, marinheiro só. Foi o tombo do navio, marinheiro só. Foi o balanço do mar. Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense da Cultura. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça remonta aos anos iniciais da formação do povoado e vila. No ano de 1665, contribuiu para que a vila fosse elevada à categoria paróquia. Em estilo veneziano, para sua construção, foram utilizados materiais convencionais da época, como pedras e argamassa feita de areia,
conchas e óleo de baleia. A nossa artista de hoje é a Ana Banana. A Ana é natural de Xanxerê, Santa Catarina, e vive em São Francisco do Sul há 11 anos. Ela trabalha com fibra de bananeira há 17 anos e já ministrou oficinas sobre o tema. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. E aí? Estamos aqui. Ana, então, pra galera conhecer você, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Ok, eu sou natural de Xanxerê. Eu nasci lá em 74, vim para Blumenau em 92. Daí eu fui para Curitiba, fui viajando até me encontrar em Xereder, aonde eu fiquei 15 anos para depois chegar aqui em São Francisco. Tem 11 anos que eu tô para cá agora. Tem 11 anos e conheço São Francisco por intermédio dos meus pais, né? Meu pai se aposentou e veio morar para cá e eu vinha passar as férias com meus filhos para cá e isso aqui é um paraíso. Acabei, não, eu quero essa cidade para mim também. Estou aqui há 11 anos já. É uma cidade muito linda, né? Muito linda, cheia de histórias pra gente aprender, pra gente poder contar E as praias, né? praias lindas, maravilhosas, aconchegantes, né? Que a família pode ficar à vontade. Então, era isso que eu vinha fazer sempre pra cá, né? Os filhos ficarem à vontade na água. Legal. E Ana, conta um pouquinho sobre esse trabalho tão único que é a fibra de bananeira, os produtos que você faz. Então, hoje eu consigo produzir com os vários tipos de fibras que eu extraio. Eu consigo produzir biojoias, né? Inclusive eu estou usando hoje minhas biojoias, luminárias, revestimento em caixas, paredes. Também a gente já produz um tecido que hoje sai bolsas, saem calçados, assim, vários produtos mesmo, né? Que a gente já está produzindo. A fibra de bananeira ela é muito versátil. Dá. Isso é o que, assim, as possibilidades que eu consegui produzir, porque trabalhando sozinha, né? Mas, nossa, dá para criar muita coisa, muita coisa. Você pode trabalhar crochê, tricô, todas as técnicas que tu imagina, filtro de sonhos, o que você imaginar de artesanato, você pode trabalhar com a fibra. Legal. E como funciona? Eu sei que a fibra de bananeira, a extração e o produto são sustentáveis, né? Não polui o meio ambiente. E me conta um pouquinho sobre o processo da extração, como que funciona. Então, antes de eu te falar sobre o processo de extração, eu tenho que te falar assim, a bananeira é uma das plantas assim que eu conheço mais completas que tem, tá? Por ela ter esse sistema dela de renovação por si só, né? Ela dá um pé e logo em seguida ela vai dando os brotinhos dela, ou seja, os filhotinhos que vão substituir ela, porque ela só dá um cacho e morre, tá? Então, assim, é sustentável, renovável, né? Eu tenho um produto ali que eu posso usar infinitamente pro resto da minha vida se eu souber manter os bananais aonde a gente trabalha. E aí eu vou lá no bananal da pessoa ou então da casa de alguém, tá? Porque eu prefiro pegar essas bananas por elas serem orgânicas. E aí eu vou lá, retiro o caule depois que deu o cacho, levo para minha casa. Lá eu desmonto esse caule, né? Porque ele é todo por camadas, né? E cada camada dessa a gente chama de bainha. E dali eu vou extraindo as minhas fibras, tá? Eu tiro 5 e vou vendo. Eu tenho vários colegas que também trabalham com a minha fibra, né? Então, assim, eu já penso, a Elisa vai fazer não sei o quê, a Georgina vai poder tecer, não sei, sabe? Eu vou já viajando ali na maionese, né? Legal. Há quanto tempo que você trabalha com artesanato? Com artesanato desde que eu me conheço por gente. Sempre. A primeira coisa que eu aprendi a fazer no artesanato foi crochê com a minha avó quando eu tinha 8 anos. Então a vida inteira. A vida inteira. Estando assim no ramo de autônomo e de artesão, qual que você vê quais, né, são as maiores barreiras e dificuldades na tua caminhada? Então,
começa pelo fato de que a cultura do artesanato no nosso país, ela não é levada a sério, né? Geralmente, porque artesanato, o pessoal pensa artesanato, as bugigangas, né? Nossa. Não, cara, artesanato é trabalho manual, o saber manual, é o trabalhar com as mãos, depositar numa matéria-prima todas as tuas frustrações, os teus desejos, as tuas alegrias e criar uma peça única para as pessoas, né? Elas vão escolher esse trabalho e vão levar para sua casa. Então já começa a dificuldade aí, porque as pessoas, como elas não veem como uma profissão, que eu quase digo assim, sagrada, porque toda a nossa intimidade, todo o nosso ser, toda a nossa energia está depositada ali, tá? É uma peça única e ela não consegue ter valor nisso. Mas as pessoas já não enxergam dessa forma. Então essa é a maior dificuldade que a gente tem. A outra é até o poder público levar a sério o nosso trabalho e nos colocar num lugar ideal para trabalho. Ou pelo menos nos proporcionar, né? Da visibilidade, estrutura. Mas é que vocês não pagam nada. Não pagam encargo social, porque vocês só ocupam espaço de graça. Então cobre da gente. Mas também nos dê a oportunidade, a estrutura certa para a gente trabalhar, só né? Cobrar também não dá. Então você vai cobrar para investir em nós. Exatamente. Da visibilidade, da estrutura, da base para gente. Assim, ó, a partir do momento que as pessoas todas, sendo poder público ou não, sendo pessoa física, civil, normal, levar em consideração que um artesão, que foi daí que começou tudo, né? As indústrias começaram do artesão. Se não tivesse artesão ali, a indústria não existiria. Então, assim, a partir do momento que as pessoas tomarem consciência do trabalho que é do artesão, sim, tá? Aí a gente vai conseguir pelo menos viver do que a gente faz. Sim. Porque a gente sobrevive, né? Então, toda essa dificuldade que a gente tem para trabalhar com a nossa profissão, sim, né? E eu, como artesã, tenho muito dessa raiva, descontentamento que dá, né, com algumas coisas que a gente escuta. E eu costumo falar até pros meus amigos, assim, quando a pessoa acha que o produto é caro, eu falo bem assim, eles acham que eu bati com leite no liquidificador e saiu pronta essa arte, né? E não é assim, elas não consideram todas as horas que a gente teve para esse produto chegar no estado final, né? E até eu vejo que acaba que a gente tem que tá puxando o cliente para mostrar o valor da nossa arte. Sim. Né? Ainda mais você que tem a fibra de bananeira, que desde a matéria-prima é você que produz, isso demanda tantas horas, então você tem que abrir os olhos do cliente e fazer ele reconhecer a tua arte. Assim como você, eu tenho meu ateliê em casa, né? Eu faço home office. E, nossa, às vezes eu vou até de madrugada produzindo, se a gente tem feira, se a gente tem evento, a temporada de verão, que São Chico, muito da receita da ilha vem do turismo da alta temporada. Da alta temporada. E é a época que a gente tá aqui, né, nossa, é tão exaustivo. E assim, para quem pensa, como disse você, que a gente não trabalha, eu quando comecei a pegar, que começaram a surgir clientes, cara, para eu não perder cliente, eu fazia o que eu tinha que fazer e mais um pouco. Eu cheguei a passar 48 horas acordada, sem dormir um milímetro, porque eu consegui um pedido aqui em São Francisco, tá? E como eu tinha conseguido esse, eu não queria perder em hipótese alguma esse cliente. Só que o cliente, ele se agradou do meu trabalho, mas ele não entendeu o meu trabalho. Ele achou que era um trabalho que sairia assim, não demora para ser feito, isso ela já tem pronto. Não, eu tinha que produzir a minha fibra e depois disso tudo ainda, secar e fazer o produto dela. Então assim, durante o dia eu ficava em função de produzir a fibra que eu ia precisar para o produto dela e à noite eu passava trabalhando em cima do produto dela. Sim. Por quê? Porque eu precisava mostrar para essa cliente o trabalho que eu tinha e tentar manter ela. Então quem acha que a gente não trabalha ou que a gente não tem o que... Mais ainda. Porque muito mais.
a fornecedora, tu faz você gerencia, você é a vendedora que abre você a é tudo. loja, fotógrafa, setor de marketing. O financeiro. Não, é engraçado hoje que às vezes eu tenho empresas grandes que vêm, né, me contratar por causa do tecido, né? E aí elas ligam, eu gostaria de falar com o setor de vendas, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu já vou passar para mim mesma, só um pouco. Aí eu passo para mim mesma, né? E a pessoa já está rindo lá do outro lado. Pois não, eu sou do setor de vendas. Então, eu gostaria de saber como é que eu faço para fazer um pedido. Peraí que eu vou passar para o financeiro agora. E aí elas começam a rir, porque realmente o setor de vendas, o financeiro, a patroa, né, o administrativo, toda a parte é minha, né? Então, assim, hoje essa é outra dificuldade que eu tenho de encontrar pessoas que queiram fazer parte da equipe, sabe? É trabalhar junto com a Ana Banana e fazer com que esse produto seja mais conhecido, sabe? Ter uma opção de trabalho, inclusive, né? Mas vamos ver como é que vai acontecer esse ano. E outra coisa que sempre que eu lembro do teu trabalho, porque você é a primeira pessoa que eu conheci que faz fibra de bananeira. E daí eu sempre penso que, nossa, isso é o futuro da indústria têxtil, porque a indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo. E daí você cria um produto que sai da natureza, né? Você tira ali o orgânico, não agride a natureza e ainda gera mão de obra para outras pessoas. Enfim, é uma coisa, um trabalho realmente muito único, né? E espero que cada dia mais as empresas queiram, né, usar a fibra de bananeira para fazer tecido, para fazer tudo. Esse é uma das metas para mim desse ano, sabe? Ver se eu consigo realmente, porque hoje eu tenho um tecido rústico. Eu chamo de rústico porque ele é muito parecido com o linho, né? Então, por ele ser um tecido um pouquinho mais duro, para fazer roupas, né, para o vestuário, para o setor, né, da moda mesmo, vestuário, ele não serve, né? Ele serviria para fazer um colete, para fazer uma jaqueta e tal. Mas assim, para você usar no dia a dia, que é o que as pessoas gostam, ele já não serve, entende? Porque ele é muito duro. Já para o setor calçadista caiu como uma luva, né? A mochila também deve dar pra A mochila, a gente já tem mochila, tem necessaire, tem bolsa, né? Viseira que estão saindo também. Só para o setor de vestuário que ainda não, né? Então a gente está tentando. O algodão já não serve. Exato, mas nós estamos tentando, já descobri um meio. Eu já descobri um meio de transformar ela num produto parecido com algodão, tá? Agora nós estamos no processo de descobrimento do que vai ser necessário, né, para a gente fazer realmente ele se tornar um tecido. Mas isso daí eu estou tendo um apoio também agora do Senai de Blumenau, né, que é de inovação, e também de algumas empresas de lá, né, e uma designer também de Blumenau que está me ajudando, né, nessa questão de montar o projeto, de fazer as coisas, né, e encaminhar tudo. Mas se Deus quiser, até o final do ano eu já vou estar encaminhado isso, né, porque é um projeto para daqui 2 anos, certo? Sim. Mas então tá, muito bom saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu sou uma fã tua, assim. E eu de vocês, né? E bom a gente poder mostrar para as pessoas que muita gente não conhece não conhece ainda. A gente poder mostrar para o mundo, assim, essa técnica incrível que é, né? Cara, assim, eu quando falo do meu produto, eu vou dizer para você, assim, que eu me emociono até um pouco, porque é um produto tão barato, ao mesmo tempo, né, que a natureza dá, porque eu digo barato porque a natureza dá e a gente não sabe aproveitar para as coisas que a gente precisa pro dia a dia, evitando de poluir mais, evitando de né, extinguir coisas que a gente não precisa extinguir, né? Poxa, mas assim, aos poucos, hoje o apelo já é bem maior, né? Pela sustentabilidade, por tudo isso. Aos poucos eu acho que as pessoas, conhecendo o meu trabalho um pouco melhor, elas vão começar a enxergar com outros olhos, né? E aí, quem sabe a gente consegue um pouco mais de apoio, quem sabe a gente consegue mais pessoas que queiram entrar na roda, né? E deslanchar isso tudo. Sim, eu espero que esse episódio chegue bem longe também, né? Para quem nunca teve contato aqui com a fibra, conheça, né? Para que tu consiga prospectar novos clientes, né? E mais apoio também, porque é realmente um trabalho bonito que vale muito a pena.
Muito obrigada a você. Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense da Cultura. A Praia de Paulas é um conjunto de 4 praias: Ingleses, Figueira, Salão e Calixto, e fica a 1.500 metros do Centro Histórico Municipal. As praias do Balneário Paulas são de águas rasas, calmas e extremamente ricas em peixes e mariscos, que além de importante fonte de renda, constituem a base da alimentação da comunidade e ocasionalmente também é palco de competições náuticas a nível nacional. A nossa artista de hoje é a Cat. A Cat é natural de São Paulo, tem 23 anos e há 22 mora em São Francisco do Sul. Ela é cantora, compositora e musicista e desde criança está inserida no mundo da arte. Corta! Cena 1, tomada 1. Ação. Meus medos me consomem todos os dias e ninguém parece me entender pra variar. Eu tenho que lutar contra os meus monstros até superar. Não posso fraquejar, na escuridão eu vou brilhar. Eu quero chegar lá, preciso chegar lá. Essa vontade que há em mim ninguém jamais pode apagar. Eu quero chegar lá, preciso chegar lá. Essa vontade que há em mim ninguém jamais pode apagar. Inspiração momentânea, tá ligado? Tipo, o que me inspira é o momento. Por exemplo, eu tô aqui, tá ligado? Daí eu olho assim uma coisa que eu acho bonita, que vai me motivar, vai me dar um incentivo, e dali eu tiro as minhas ideias. Então, tipo, eu nunca tenho uma coisa certa pra escrever, tá ligado? Nunca tenho um assunto certo pra escrever. No meu primeiro EP, tá ligado? Que é aquele que tu ouviu, eu tava muito focada na mensagem que eu queria passar, tá ligado? Como a Cat vai ser conhecida, tá ligado? Como as pessoas vão associar ela na sociedade. Por exemplo, a Cat canta rap, a Cat canta isso, canta aquilo. Eu queria que todo mundo pensasse que, tipo, eu sou um todo, tá ligado? Eu vou falar de tudo e, né? O importante é a mensagem que eu quero passar ali naquela música, eu acho. Acho que vale muito mais a pena. E ali deu pra sentir bem o sagrado feminino na abertura do disco, né? É mais essa vibe, na real, né? De conscientização, de qualquer forma. É mais sobre tu abrir os olhos das pessoas. Tipo, querer que as pessoas enxerguem da mesma maneira que tu. Mas, tipo, não obrigar elas a fazer isso. Mostrar que tem vários caminhos, tá ligado? Nas tuas letras, né, através da tua música, qual é a mensagem que tu quer transmitir? Deixar no mundo? Eu acho que é mais viver livremente, tá ligado? Tu saber que tu tem que tu pode ser aquilo que tu quiser ser e que
todo mundo aqui é igual, tá ligado? Tu ter a paz de tu não se preocupar mais com nada, tá ligado? Só viver e transmitir o bem e ser o bem também. Paz, quero levar no meio da escuridão. Ilesa eu vou passar, ilesa eu vou passar. Paz, quero levar no meio da escuridão. Ilesa eu vou passar. Então, Cat, eu queria que tu contasse um pouco pra gente quando e como foi o teu primeiro contato com a música. Desde pequena, porque a minha mãe, ela cantava na igreja. Daí tinha lá, né, o karaokê em casa, aquele gospel, o playback, né, normal. Daí eu cantava com ela desde pequenininha. Mas eu comecei a me interessar pelo violino, acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Tipo, depois de muito tempo eu tava trabalhando ali na Secretaria da Saúde, daí tipo, eu falava assim pro pessoal que eu gostava de cantar, gostava de testar novos instrumentos, e daí eles pegaram e falaram, não, tá bom então, a gente vai fazer uma vaquinha pra tu comprar o teu violino. Daí eu peguei e fiquei toda animada, né, só que eu pensei que violino era uma coisa muito cara, tá ligado? Realmente, os melhores são mais caros, mas tipo, dá pra tu comprar um mais em conta e tipo, dá pra tocar, né, aprender pelo menos o básico. Daí fui lá e comprei o violino, daí tentei aprender, muito difícil. Muito difícil. Tipo, eu tava pegando ali o jeito e daí peguei e pensei, não quero mais isso, porque daí vai tomar muito meu tempo. O violino é um instrumento de longo aprendizado, né? Uhum. Daí eu falei, não, vai tomar muito meu tempo, vou focar no violão e na minha voz. Como você acha que a arte e a música influenciam na construção de quem você é hoje? A música me pegou assim mais na área de expressão mesmo, de colocar pra fora aquilo que eu tenho aqui dentro, de eu ter a voz que eu tenho hoje, né, no caso. Então eu acho que a música pra mim, a importância da música na minha vida foi essa. Eu ter aonde conseguir me expressar melhor. Poço, ao gosto do imposto. Poço, ao gosto do imposto. Ei, moça, ei, psiu, vem me tirar daqui. Ei, moça, ei, psiu, vem me tirar daqui. Meu Deus do céu, tem encontro marcado para as 9. Os ponteiros não batem, você diz não se envolve. Nossa, bebê, que frase clichê. Eu sei que quando tá comigo não pensa em outro rolê. Fazer o quê? Nessa levada eu sou tipo o atabaque. Sou esse som que eu sei que o teu corpo invade, testando minha sanidade. Porque pergunto o que fazendo na porra dessa cidade. Eu brisando 20 vibes sim, assim, com adrenalina, tentando chegar sozinha. Você segura minha mão do compasso, eu apresso o passo, sabe? Não sabe disso, a pressa te causa feliz. Cuidado, delire no tempo e espaço, do tempo que é necessário. Que acredite na evolução, que toda dor te sirva de motivação. E a mordida do cão nunca te abale, toda a infelicidade voe pelos ares, entre ares eu te trago e mostro tua verdade, definindo o meu hype, calculando a mensagem. Essa aqui é minha vibe. E ainda tem detalhe, mas pode entrar, mas eu falar, não tem sushi no meu cardápio. Eu vou no prato. Mas pode entrar, mas eu falar, não tem sushi no meu cardápio. Eu vou no prato. Brasileiro nata, black brasileiro no ato. Mudando o cenário.
cenário, lutando contra o sistema. Vamos evolucionar o sistema. Vamos evolucionar o sistema. Mudando o cenário, lutando contra o sistema. Vamos evolucionar o sistema. Vamos evolucionar o sistema. Muito massa. Meu, pensa na banda, assim, meu, muito. Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do governo federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense da Cultura. Os sambaqui são formações feitas principalmente de rochas e de moluscos, formados ao longo de milhares de anos. Esse aqui fica entre a Praia da Saudade, carinhosamente conhecida como Prainha, e a Praia Grande. Ambas são ótimos locais para a prática de surf, sendo frequentemente escolhidas para campeonatos do esporte. O nosso artista de hoje é o Vinícius Rocha, tatuador, ilustrador e pintor de telas e paredes. O Vini tem 29 anos, é gaúcho e vive em São Francisco do Sul há 7 anos. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história dele. E aí, Carolzinha? Beleza? Beleza. E aí? Na paz. Suave. Hoje a gente tá com um belo cenário. Lindo. Lindo como sempre, né? Então, Vini, queria que tu contasse pra gente como você conheceu o São Chico. Uma história um pouco engraçada até. Eu não conhecia, nunca tinha escutado falar, eu sou gaúcho, nunca tinha escutado falar de São Chico. E um amigo trouxe a informação pra gente do lugar, que era uma ilha em Santa Catarina. E a gente veio passar um ano novo. A gente ficou 11 dias curtindo o ano novo. E curtiu pra caramba. Tive meu primeiro contato com um artista da área da arte visual que eu conheci melhor, que foi o Fox Malinowski, de Joinville, que foi naquela época para mim uma referência de um artista que vivia da sua arte e que até hoje continua sendo para mim uma referência, né, de artista e de trabalho, enfim. E naquele momento ali eu tive essa virada de chave, onde eu enxerguei na arte uma possibilidade de viver. E 6 meses depois desse acontecido, eu na época fiquei amigo dos donos, da Neuza e do Wagner, da Dona Rita e do Seu Zé, que eram os responsáveis pelo hostel naquela época. E eles me convidaram para vir fazer uma experiência, vivendo no hostel, ajudando ali e trabalhando. E eu vi nessa oportunidade uma possibilidade de me desenvolver e de começar a me dedicar dentro da arte. E junto a isso conhecer pessoas, culturas, aprender idioma, trabalhar essas coisas que eu sempre gostei bastante, né? E então eu vim, meti a cara, pouquíssima grana, pouquíssimo recurso, mas muita fé, muita dedicação, muita gente me ajudando, muita gente que gostava de mim e que queria me ver crescendo nisso. E foi assim que eu conheci São Chico e acabei vindo morar aqui. E já estou aí há 7 anos. E o que motivou você a vir morar e decidir que queria viver aqui, além das questões do hostel ali, mas da cidade em si? É uma cidade que, para mim, assim, ela engloba 2 coisas que eu gosto muito, né? Que é esse contato com a natureza, com praias próximas, com diversidade de opções de coisas
muito boas e baratas de serem feitas com relação à natureza, e também essa tranquilidade de uma cidade de interior que não estava ainda tão desenvolvida como, por exemplo, outras cidades de Santa Catarina, né, que já vão estar mais urbanizadas. São Chico conserva esse ar de cidade do interior, que tem seus prós e contras, mas que me agrada, eu gosto do ritmo da vida aqui. Sim. O Vinícius, além de pintar, tatuar, ele também canta, desenha, é um multiartista. E eu queria saber qual que foi o seu primeiro contato com a arte, na tua lembrança ali, né, as primeiras vezes que você se identificou. Assim, eu me lembro de criança, assim, de eu gostar muito de desenho, desde muito cedo, de 5 anos. Eu tenho memórias de eu com 5 anos querendo desenhar, mas em muitos aspectos na época frustrado por não ser bom, não me achar bom, mas com uma vontade muito grande de ser bom em algum momento. E eu lembro disso, isso me marcou na época porque eu queria muito. E nos anos que seguiram, que eu sempre continuei desenhando, depois dos 5, 6 anos, teve períodos onde eu vendia desenhos para turmas à frente na escola, para as aulas de artes. Eu sempre desenhava por conta. Minha tia, ela é uma pintora talentosíssima, então ela me dava dicas, analisava meus desenhos, me dava feedbacks. Isso acabava me direcionando bastante para querer evoluir e para querer me desenvolver dentro disso. E isso nunca abandonou minha vida. Quando eu vim para cá foi um momento onde eu me dediquei profissionalmente e com esse intuito. Mas a arte, a música foi ali com 14 anos que eu peguei um violão velho do meu falecido avô, sem saber afinar, sem saber tocar, pedi para minha avó dizendo que eu queria tocar e se ela me autorizava levar aquele violão para mim, e ela me autorizou e eu meti a cara. E também hoje, assim como a arte visual, a pintura, o desenho, a tatuagem, a música é algo que me encanta e que sempre mexe assim com o meu coração e com a minha essência, né? Com aquilo que eu sinto que realmente importa para mim. Então são coisas que eu carrego desde que eu me lembro que eu sou eu. E o Tal do Vini é a tua assinatura artística e também a tua rede social profissional. Queria que você explicasse pra gente o significado. Claro. Foi também uma coisa bem engraçada, por eu ter estudado marketing por um tempo e publicidade, eu sempre entendi o valor do significado da palavra. Quando eu escolhi o Tal do Vini, eu pensei no jogo de palavras, obviamente, do Tal do Vini, aquele tal do Vini, quando as pessoas vão falar sobre. Porém, o intuito inicial é sobre o taoísmo, que é uma das filosofias que eu gosto, e não vou dizer acredito, mas a qual eu estudei sobre e que me interessou, a forma de ver as coisas. E no taoísmo, dentre muitos significados, o Tao significa o caminho. E para mim, a arte foi o meu caminho. A arte foi o que me levou e me leva até hoje, e eu acredito que vai me levar para sempre a buscar mais e a descobrir mais sobre o mundo e sobre mim mesmo. Então foi onde eu encontrei o meu caminho na arte e ela virou o Tal do Vini, que é o caminho do Vini. Muito bonito. Obrigado. E Vini, pensando que a arte ela tem esse poder de atravessar gerações, né, de além do tempo, qual que é a mensagem que você quer passar para as pessoas através das tuas artes? A mensagem que eu quero passar é muito ligada a não desistir, a sempre acreditar, porque a arte ela é muito ampla e muito diversa e ela pode se manifestar de várias formas através de várias pessoas. E isso que é o mais lindo da arte. Então eu sinto que expressando a minha essência, expressando as coisas que eu sinto e eu acredito, eu possa influenciar outras pessoas a serem elas mesmas e a botar para fora aquilo que elas acreditam, aquilo que realmente motiva elas e dá propósito para elas, para o mundo inteiro ver, para o mundo inteiro sentir e poder compartilhar daquilo através da expressão dessa pessoa, que vai ser a arte dessa pessoa, e que vai ser única e que vai ser incrível do jeito que é, pelo que é. Mostrando a personalidade de cada um, né? A essência. Claro. A essência, os valores, as ideias. Né? Exatamente.
E quais são os teus projetos para o futuro na tua profissão, os projetos que você tem? Hoje eu estou trabalhando com tatuagem, pintura em telas, pintura em paredes, produtos com arte gráfica. Eu quero consolidar um pouco mais essa estrutura de serviços a qual eu já faço e, além disso, expandir a minha carreira musical e também de escrita. Tenho diversos interesses assim que, por mais que pareçam diferentes, no meu ver se comunicam e caminham lado a lado, em paralelo de alguma forma. E eu quero desenvolver mais essas minhas características e habilidades para que eu possa expressar de diferentes formas minha criatividade, minhas visões, as coisas que eu acho bonito no mundo ou até as coisas que eu talvez não veja no mundo, mas queira expressar através da minha arte, criar e dar significado de alguma forma. Então, nos próximos anos eu vou me dedicar a criar mais habilidades dentro da área de artes visuais, de arte gráfica, de música, para que eu consiga ter mais ferramentas para continuar trabalhando e curtindo. E eu queria saber também quais são as barreiras e dificuldades no meio que você enxerga. No meio artístico, como artista independente, existem várias barreiras, né? Barreiras internas de crença que a gente tem que superar, de crenças limitantes sobre nós mesmos, sobre o mundo, acreditar sempre nisso e, além disso, as barreiras do mundo cotidiano com relação a incentivos de governo, que hoje a gente já vê acontecendo muito mais, porém que existe ainda muito a ser explorado dentro disso para que a gente consiga dar acesso a mais e mais pessoas que têm esse viés artístico desenvolvido na vida ou estão querendo desenvolver um viés artístico na vida, para que elas tenham possibilidade de chegar nisso e de ter um amparo e de se sentir valorizados por aquilo que elas trazem e agregam para o mundo. E eu acredito que essa é a maior barreira hoje, né, de a gente encontrar no mundo essa motivação que talvez a gente nunca vai encontrar se a gente não encontrar dentro da gente mesmo e nas pessoas que nos apoiam no nosso entorno, que vai ser o nosso combustível. Mas que é uma barreira, que é uma dificuldade que provavelmente muitos artistas devam enfrentar, né, em algum momento da sua carreira e que, independente de onde a gente esteja, é importante a gente procurar ajudar outras pessoas que fazem seu corre independente, que acreditam e que lutam por coisas do seu propósito e que merecem ser valorizadas por isso. Então eu acredito que isso seja uma barreira, mas que a gente está constantemente aí transpondo de alguma forma, né? E você acha, Vini, praticando arte desde criança, tendo esse contato cedo, você acha que a arte tem que ter o dom para fazer? O dom é bem complexo de falar sobre isso, né? Porque eu já ouvi muito durante a minha infância e adolescência, assim, pessoas falando: poxa, tu tem o dom, hein? Bah, tu manda bem, pô, isso daí é dom, isso aí nasceu contigo. De certa forma, eu acredito que tenha algo que nasce com a gente, que nos motiva, mas que não é algo pronto e que exige muito trabalho e dedicação para ser lapidado. Porém, eu colocaria o dom como algo mais como uma vontade de fazer bem feito, uma vontade de querer aprender sobre algo e não necessariamente algo pronto que chega no teu colo e que tu sabe fazer magicamente, mas sim algo que é construído, mas é construído através de vontade, de dedicação, do querer. E esse querer eu tenho desde cedo, e talvez isso seja o que as pessoas dizem como dom. Eu desde tão cedo querer me dedicar a melhorar em algo, e em função de eu querer e de eu me dedicar, obviamente eu acabo me desenvolvendo mais do que as pessoas que talvez não se dediquem àquilo. Eu enxergo dessa forma, sim, porque o dom, como a gente escuta, geralmente, ele é algo como no inglês, que fala gift, como um presente. You have a gift, você tem um dom. Então, no inglês, ela vai te passar como se fosse algo ganho. E não é não pronto, necessariamente lapidado, assim, né? isso. Requer muito estudo, dedicação. Muita dedicação.
E eu acho que desmistificar isso entra muito em ressonância, digamos assim, com o meu objetivo, que é fazer com que todo mundo se acredite capaz de realizar uma atividade artística, de se expressar através de alguma arte, porque não precisa nascer com algo pronto, e sim querer. E eu acho que está muito ligado a isso. É uma resposta ampla e um pouco subjetiva, assim, fica um pouco vaga para algumas pessoas, mas acaba sendo mais real para mim, porque não é algo tão simples. Sim, mas a pessoa, como a gente falou aqui, né, tendo força de vontade, né, vontade de aprender, tem várias técnicas artísticas que é método, assim, que você pode se aperfeiçoar, estudar, treinar, mesmo que você seja leigo, né? Claro. Hoje a gente tem muita estrutura, principalmente online, né, de Claro, cursos de que ensinam do aprendizado. zero, né? Então, Acesso ao conhecimento, né? Então eu acho que todo mundo pode, todo mundo deve, inclusive, desenvolver alguma habilidade ou alguma expressão, eu diria, artística, porque faz bem para a alma, faz bem para a vida, faz bem para a cabeça, para o coração, e tá aí para ser feito, né? Tá aí para ser expressado e para ser vivido.